Glória a Deus por isso. Num dia tão especial para o cristianismo, irmãos, estarmos na igreja é algo que precisa ser valorizado. É um presente, é um privilégio, é uma oportunidade que muitos não têm, mas hoje nós a temos e vamos glorificar a Deus por isso, amém? Abra a tua Bíblia comigo, Jeremias capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Você pode ficar sentado como você está. Jeremias, Antigo Testamento, capítulo 18, versículo de 1 a 6. Nós temos falado há algum tempo aí sobre jejum, mas hoje não será esse o assunto, nós vamos continuá-lo em outra oportunidade. Jeremias 18, de 1 a 6, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que lá estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, irmãos? Mas esse texto nós trabalhamos ele em parte lá no culto nos lares, na casa da nossa irmã Luci, e eu faço um convite a você, se você ainda não foi a um culto no lar, procure um dos irmãos e participe junto conosco, tem sido uma bênção. Deus tem nos ensinado, Deus tem tratado conosco e tem sido uma oportunidade ímpar estarmos juntos em diferentes casas para buscarmos ao Senhor. Mas lá nós falamos um pouco sobre o barro. E hoje, irmãos, eu queria pensar junto com os irmãos um pouco sobre o oleiro. E nessa história, olha só que coisa simples, mas fantástica. Deus fala de um oleiro que está fazendo um vaso de barro. E esse vaso se quebra. E esse oleiro, irmãos, ao invés de desprezar o vaso, ele vai refazê-lo. Ele vai ter o trabalho de desmanchar e de fazer novamente esse vaso. Isso não é uma coisa sempre muito comum para o ser humano. Por quê, irmãos? Porque o ser humano tem a tendência de facilitar as coisas. Isso faz parte do ser humano. Isso faz parte até da nossa formação genética. Vou dar um exemplo. O seu cérebro, por exemplo. Quando você vai aprender a dirigir, você fica, se eu estiver enganado, me conserte. Agora eu tenho que apertar a embreagem, agora eu tenho que passar a marcha, agora eu tenho que soltar a embreagem devagar para apertar o freio, e aí quando o carro começar a tremer, eu solto tudo e vou andando, não é assim? Mas depois que você já está dirigindo há 1, 2 meses, você faz a mesma coisa? Não, você só faz. Pastor, por que a gente só faz e não precisa mais ficar pensando que agora eu tenho que apertar a embreagem, depois eu tenho que soltar devagarzinho e ir acelerando? Porque o nosso cérebro não gosta de ter trabalho. O nosso cérebro, ele tenta levar tudo para o automático, para que ele não precise gastar energia pensando. Isso é ciência, irmãos. Por isso que você faz muita coisa automática. Automaticamente a gente anda, você não fica lá pensando, agora é o pé esquerdo, agora é o pé direito, agora é o pé esquerdo. Você não fica pensando nisso. E tantas outras coisas que, se você perceber na sua vida, você faz de forma automática. Seu cérebro gosta disso, de coisas que não dê trabalho. Então, por exemplo, nosso irmão Roberto treina o jiu-jitsu. Se eu estiver errado, depois me conserta, meu Roberto. No início da caminhada, a gente fica pensando lá do mesmo jeito. Agora o braço tem que vir para cá, depois a perna tem que ir para lá. Agora eu tenho que fazer esse impulso para que ele faça esse movimento. Depois de
3, 4, 5 aulas fazendo a mesma técnica, você para de ficar pensando nisso, você só faz. Seu cérebro tornou essas coisas automáticas. Isso é assim no trabalho, isso é assim na leitura, na escrita, isso é assim no esporte, isso é assim na vida. O ser humano tende a tornar as coisas mais fáceis. Por que você acha que a gente constrói carros? Porque a gente quer parar de caminhar, porque caminhar cansa. Então eu construo um carro que me facilita, mas aquela direção mecânica é pesada, então eu vou fazer uma direção hidráulica para facilitar a minha vida. Mas a hidráulica também ficou pesada, então eu vou para a elétrica que dá para eu virar com um dedo só. É o ser humano querendo facilidades. Antigamente, muito antigamente, a gente morava em cavernas. A gente enquanto humanidade, né? A gente morava em cavernas. Hoje em dia você começa a construir a casa. Hoje em dia, irmãos, tem casa que é assim, você aciona um aplicativozinho no celular e ele já bota a água do seu banho na temperatura certa, o chão na temperatura certa, para você não ter aquele pé gelado no chão, porque aquilo é desconfortável. Você já consegue ligar o ar-condicionado, você consegue abrir a porta e fechar só botando o dedo, você não precisa mais de chave, tudo porque o ser humano tende a criar e a formar e a tentar construir facilidades para a gente. A gente é assim. E quando eu olho para esse oleiro, eu fico pensando, não era muito mais fácil, ao invés dele desmanchar o vaso e reconstruí-lo, ele simplesmente jogar aquele fora, pegar um barro novo e começar? Porque o que ele fez aqui foi desconstruir o vaso, e reconstruí-lo, só que isso dá mais trabalho. Pensa numa construção. Eu vou construir uma casa, eu tenho um terreno plano certinho, e eu quero começar uma construção. Agora, olha outra imagem. Eu tenho uma casa que está bastante avariada, eu tenho que fazer reforma nela. O que dá mais trabalho? O que dá mais trabalho é a reforma, porque eu tenho que desconstruir tudo para construir de novo. A construção num terreno lisinho, não é assim, pastor? No terreno lisinho, ela é mais fácil do que uma reforma grande que eu precise fazer. Existem casas que estão tão avariadas que você tem quase que jogar tudo no chão e fazer de novo. Dá muito mais trabalho, não é assim, irmão Antônio? A construção nova é mais fácil, é mais rápido. E aí eu me pergunto por que o oleiro não jogou esse vaso fora? E começou um novo, ia ser mais rápido, ele não ia ter que desconstruir nada. Irmão, só que esse oleiro, ele é a representação do nosso Deus. E aí eu me pergunto, por que Deus não escolheu um caminho mais fácil do que o projeto de salvação? Vamos pensar comigo, irmãos. Adão e Eva pecou. Deus é Deus. Amém? Ele é todo-poderoso. Sabe o que ele podia ter feito? Eu aqui, né, pensando aqui na limitação humana. Passa a mão assim e desconstrói tudo. Acabou o mundo, acabou a história da humanidade, acabou o Jardim do Éden, acabou o princípio, acabou o céu, acabou a terra, ele simplesmente apaga tudo. Vamos construir de novo esse mundo, vamos fazer um ser humano diferente, vamos montar um novo Jardim do Éden, vamos montar um novo céu, vamos lá construir o ser humano. Agora eu vou tirar esse negócio de livre-arbítrio, agora eu vou tirar essa coisa de árvore lá no Jardim do Éden. Ficaria muito mais fácil, irmãos. De repente, lendo o texto na literalidade, em 6 dias estaria tudo resolvido. O ser humano a gente acabaria, ele faria um novo ser humano, um novo céu, uma nova terra, tira o livre-arbítrio, tira a árvore do bem e do mal, tira essas coisas de lá, pronto. Agora o humano se obedece e acabou esse negócio de escolha. Em 6 dias, a gente teria tudo resolvido. A gente não, né? Porque a gente não estaria mais aqui, porque a gente teria acabado também. Mas Deus não faz isso. Vamos pensar na perspectiva humana. Ele vai lá, lógico que essa história começa muito antes, mas vamos ter um princípio aqui. Ele vai chamar Abrão lá na terra de Ur. E vai dizer para Abrão, Abrão, vai lá para a terra que eu vou te mostrar qual é. E ele vai direcionar Abrão nessa caminhada. Nessa caminhada, irmãos, Abrão vai ter seu nome trocado. Olha o trabalheiro que Deus vai ter. E aí, esse nome trocado, depois ele vai ter um filho da sua velhice, já ele velho, a esposa já idosa, né? Ela estéril, vai sair Isaac. De Isaac vem
se montando toda a estrutura do povo de Israel, até chegar às 12 tribos. E nessa montagem dessa estrutura, irmãos, os filhos vão nascendo. Jacó vai ter lá o seu nome trocado para Israel, vão nascer os filhos. Essa estrutura, eles vão ser levados com o tempo para onde? Para o Egito. E aí, lá, até chegar no Egito, Deus tem que direcionar a vida de José. Lembra daquele menino lá que era protegido pelos pais? Ainda um garoto perseguido pelos irmãos. Vai, Deus, vamos lá, José, caminhar. Até chegar o governador do Egito. Olha quanto tempo a gente já perdeu. Na nossa história lá atrás, 6 dias está tudo resolvido. Aqui a gente já está caminhando mais longo. Aí José vai trazer a família dele para o Egito. Só de Egito, irmão, são 430 anos até a estrutura do povo de Israel estar formada. Escravo. Está resolvido? Não, vamos levantar Moisés. E aí aquela conversa com Moisés, não dá, não vou conseguir, não vai dar. E Deus está lá com paciência. Não, Moisés, vamos, vou te ajudar, vou levantar Arão. Vamos lá, eu vou te falar, você vai falar para Arão. Arão vai dizer para o faraó e a gente vai conseguir. Vai ele no faraó e volta ele. O faraó não deixa. Olha que tempo. É 10 pragas, é mais tempo que gasta, é o estresse. E aí vai tirar o povo de Israel do Egito. Aí tirou, chega num determinado momento que tem um mar, Deus vai lá, abre o mar e vai fazer ele caminhar, chega na terra prometida, tem os espias, mas os espias, Josué e Caleb, veem o que Deus quer que eles veem e entendem o propósito, os outros não entendem nada, e aí o povo vai caminhar por 40 anos, 40 anos andando nesse deserto, e Deus está lá, podia ter resolvido com 6 dias, mas ele está lá, 40 anos. 40 anos o povo constrói bezerro, 40 anos o povo fala mal, 40 anos o povo reclama, 40 anos de luta. É coluna de fogo, é a nuvem para proteger. Aí chega na terra prometida, eles vencem uma batalha, já acham que pode caminhar sozinho, perde a segunda, Acã vai lá roubar a capa que não devia, que nem precisava dela, e vai Deus consertar esse povo de novo, vai dar vitória, eles vão construindo, a coisa vai acontecendo, e depois eles caminham, a gente está estudando na escola dominical, formação do povo de Israel, chega Jeremias para falar, e o povo está pecando, o povo está se desviando, então Deus levanta Isaías, Jeremias e tantos outros profetas, levanta juízes para poder ajudar o povo e libertar. Olha quanto tempo a gente está gastando nessa história. Olha quanta coisa está acontecendo até chegar a Jesus. E quando chega Jesus, irmãos, Deus entrega o seu próprio filho em sacrifício. O seu filho já nasce sendo perseguido. Ele podia ter resolvido com 6 dias. Acabava com tudo, fazia tudo de novo, resolvido o problema. Seu filho já começa sendo perseguido, ele vai crescer e, de forma, dentro do texto bíblico, com 30 anos ele começa o seu ministério, descrito na Bíblia, e ele vai abençoar vidas, ele vai curar pessoas, ele vai libertar pessoas de demônios, ele vai abençoar vidas, ele vai orientar, ele vai ensinar pessoas, ele vai transformar vidas, mas ele vai ser perseguido, ele vai ser ameaçado, vão tentar matar ele toda hora, até o momento que ele é levado para uma cruz, para ser morto por nós. E agora imagina Deus vendo isso. É lógico que eu estou pensando nisso dentro de uma perspectiva humana, porque Deus já sabe. E aí Deus olhando, seu filho sendo esbofeteado, o seu filho sendo chicoteado, ele olha o seu filho sendo colocado uma coroa de espinhos na cabeça dele. Imagina o próprio Deus carregando um madeiro às costas. Aí depois você vê Deus enxergando o filho sendo pregado naquele madeiro. E aí você vê o próprio Deus pregado numa cruz que continua abençoando vidas, perdoando pecados, abençoando aquele ladrão que está na cruz e perdoando no sentido de pedir perdão. Ele vai dizer, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem.
Até o momento que Jesus diz lá, o tetelestai, está consumado. E aí ele vai, depois do decorrer da história, né? Depois de 3 dias ele ressuscita e ele vai no decorrer da história subir aos céus. Pastor, o trabalho acabou? Não acabou, porque até hoje a gente está aqui e até hoje Deus continua abençoando, dirigindo, cuidando, orientando. O Espírito Santo está aqui para nos convencer da justiça, do juízo, do pecado. Ele está aqui para nos orientar, para nos ensinar a respeito da palavra. Deus continua junto na Trindade, quando me refiro a Deus aqui, trabalhando por nós. A gente continua aqui nessa caminhada e dia após dia mais pessoas se convertem, mas do mesmo jeito que mais pessoas se convertem, a gente também continua dando trabalho para Deus muitas vezes, porque quantas vezes a gente se desvia, quantas vezes a gente faz o que não devia, quantas vezes a gente fala o que não devia, quantas vezes a gente quer abandonar a obra que Deus nos chamou, e Deus continua lá. Ele continua querendo nos abençoar, ele continua querendo te orientar, dia após dia, dando um exemplo de igreja. Lógico que isso acontece em outros momentos. Você senta aqui e Deus fala com você, e Deus trata com a sua vida, e o Espírito Santo toca no seu coração, e Deus continua. Não seria muito mais fácil acabar com tudo lá atrás e resolver em 6 dias? Reconstrói de novo. Por que Deus tem esse trabalho todo até hoje, irmãos? Por que Ele espera que todos ouçam do Evangelho? Por que Ele continua lutando pelas nossas vidas? Por que Deus continua trabalhando para que a gente continue na presença dEle? Porque Ele nos ama. Lembra de Jonas? Jonas queria o caminho mais fácil e o que parecia ser mais lógico. Mata os ninivitas, porque isso resolve rápido a coisa. E aí Deus vai fazer uma boboreira crescer na cabeça em cima, por cima dele, lhe dando uma sombra. E no dia seguinte ela morre, e aí Jonas fica chateado, aborrecido. E aí Deus vai falar para ele, olha só, você está chateado por causa de uma árvore que você nem plantou, que num dia nasceu e no outro está morta. Como você acha que eu me sinto vendo 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda? Sabe o que é isso, irmãos? É amor. Esse é o sentimento que faz com que Deus não escolha o caminho mais simples. Sentimento, decisão. Que Deus não escolha o caminho mais simples de simplesmente joga um negócio aqui, destrói todo mundo e faz de novo. Porque Ele me ama, porque Ele te ama, por isso Ele morreu numa cruz, por isso Ele continua trabalhando até hoje para ver a sua vida abençoada. Deus não trabalha tanto, irmãos, até hoje, porque Ele quer aparecer, porque Ele quer chamar atenção, não. É porque Ele te ama. E Ele não desiste de você. Nunca. É lógico que vai chegar o momento em que o juízo final vai se estabelecer. Mas Deus não desiste da gente. Por isso lá atrás Ele construiu o plano de salvação. Não é porque o plano era mais fácil, porque mais fácil era destruir, acabar tudo e fazer tudo de novo, ou não fazer nada. Isso era o mais fácil. Mas Deus não escolhe o mais fácil, Ele faz o caminho, eu diria que na nossa perspectiva, mais difícil, porque Ele sabe que esse caminho vai abençoar a sua vida. Foi porque Jesus morreu lá atrás numa cruz e ressuscitou ao 3º dia, que essa reunião tem sentido, que a presença do Espírito Santo se manifesta nesse lugar, que vidas são salvas e libertas do pecado e trazidas para o caminho da salvação na presença do Senhor. É por isso que Ele faz isso, porque Ele nos ama. E aí, João 3,16 vai ter todo o sentido para a gente agora. Por que Deus escolheu esse caminho? Porque Ele nos ama. Vamos citar João 3,16 juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira